Vamos lá. Salve, salve, galera do Muita Química, do curso Muita Química Online, a galerinha do nosso curso. Tava esperando aqui organizar algumas coisinhas. Tranquilo? Então, passando para dar boa noite para todos. Primeiramente, quem estiver aí assistindo a nossa live, pode dar logo um clique aí em gostei. Compartilha essa live para o maior número de estudantes. Curte, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações. Toda semana nós vamos ter esse quadro de resoluções para o Enem. Esse é o episódio número 2. O episódio 1 foi estequiometria parte 1 no Enem, agora estequiometria parte 2 no Enem. Aqui do lado está aparecendo as nossas redes, tá bom? Esse é o QR Code do nosso Telegram. Esse Telegram é um Telegram aberto, é gratuito, compartilho de conteúdo por ele lá semanalmente, apostilas, quiz, resoluções, etc. Aqui o nosso Instagram, que a gente sempre está fazendo alguns posts compartilhando conteúdo também. E aqui o nosso canal, que você pode compartilhar para os seus colegas nos grupos, os seus amigos que estão se preparando para fazer a prova do Enem, para fazer provas de demais vestibulares, tá? Esses episódios são especificamente para resoluções de questões do Enem, porém, você pode também vai ajudar a preparar em outras provas de outras instituições, uma prova mais tradicional que você vai fazer, tudo bom? O material que a gente vai usar na live, ele está aí no link da descrição, você clica, ele vai te jogar para um drive, aí você pode baixar e fazer a impressão e acompanhar as aulas aqui, ó. Beleza? Então, boa noite, boa noite, boa noite. Quem tiver, escreve boa noite. Eu já vi aqui a Fabi, que ela pertence ao nosso curso Muita Química Online. O nosso curso está funcionando dia de segunda-feira, às 19 horas até às 21 horas. Um curso extremamente completo, desde o básico até mais avançado, com uma metodologia diferenciada, inovadora, fazendo todos aqueles links, trabalhando questões do Enem. Está aqui a Fabi, que é a nossa aluna que está aqui presente. Perfeito? Então, se você quiser participar, se você quiser entrar no nosso curso, fala comigo através do nosso direct, através do nosso WhatsApp ou Telegram, tudo está no link do Instagram da bio. Perfeito? Tudo é Muita Química, tanto Telegram, quanto Instagram, quanto YouTube, é Muita Química. Beleza? Então, vamos lá, sem mais delongas, vamos começar a resolução das nossas questões. Vamos começar aqui, ó, primeiro de iPad. Presta atenção aqui para cá. Vamos lá. Aqui é a nossa segunda, olha, o material ficou bonito, o material das lives são diferenciados, são bonitos. Então, bora lá. Como é que vai funcionar aqui, ó? A priori, deixa eu pegar aqui bonitinho. Ah, tá aqui. Vamos lá, eu tava pegando o material equivocado. Então, vamos lá, presta atenção. Essa estequiometria parte 2, eu deixei claro aí que a gente vai fazer trabalhos envolvendo... Deixa eu só dar um ajuste aqui nesse som. Vamos lá. Agora deu uma ajustada, ficou um som mais limpo aqui. Olha só. Esse trabalho, na verdade, essa apostila, ela tem os casos particulares do que a gente chama de estequiometria. Tudo bom? Quando a gente tem aulas de estequiometria no ensino médio, tem lá questões que tem reagente de excesso, rendimento, pureza dos reagentes, que muita gente chama de grau de pureza, tá bom? Só que a gente não vai explorar todos. Eu dividi as aulas de estequiometria no Enem basicamente em 3 pontos. O primeiro ponto foi em casos gerais, o segundo casos particulares. Vou falar de rendimento de pureza e questões envolvendo a equação de Clapeyron, tudo bom? E reações consecutivas. Vou deixar para comentar soluções com estequiometria, soluções envolvendo cálculo de densidade para a semana que vem. Tudo bom? Então vamos lá. Então a gente já se encontra semana que vem em live, finalizando essas lives de resumos e resoluções de exercícios do Enem por muita de estequiometria no Enem, tá? Então vamos lá. Primeiramente, quero chamar a tua atenção para questões de pureza. De todos esses casos particulares, a pureza é a que mais foi cobrada nas provas vestibulares, na prova do Enem especificamente, tá? Caiu o rendimento? Caiu. Caiu o reagente de excesso? Caiu. Reação consecutiva? Sim. Mas o grau de pureza, em número de questões, ele está superior. Perfeito? Que é o que a gente fala de pureza dos reagentes. Quando a gente trabalhou estequiometria comum, a estequiometria comum considerava que os reagentes eram, teoricamente, 100% puros. Tá? O que significa ser 100% puro? Não apresenta impurezas. A nível bem resumido, de forma bem resumida, as impurezas que tem no reagente, elas vão influenciar no processo. Vão sim? Claro que vão. Porque, olha só, essas impurezas, elas basicamente vão ter 2 caminhos. Ou elas não vão reagir naquele sistema reacional, ou elas vão reagir
através de reações paralelas, tá bom? Ou seja, não vai participar do processo principal, que é o processo que vai ser executado para a obtenção de determinado produto. Tudo bem? Então vamos lá, bora entender aqui alguns conceitos antes. Primeiro, toda vez que você tiver questões de pureza dos reagentes, é importante você lembrar que existe o que nós chamamos de, vamos lá, de amostra, perfeito. Existe o que nós chamamos de pureza, ótimo, e existe o que nós chamamos de impurezas. Vamos lá, a amostra é sempre o total, é sempre o todo. Se a gente for falar em nível percentual, o todo sempre equivale a quantos por cento, Diogo? 100%, tá? Então, sempre que você pensar na amostra, sempre pense no total, ou seja, a nível percentual, ele vai equivaler a 100%. Tudo bom? A pureza é a parte útil. Como assim, professor, parte útil? É a substância que vai reagir. É a parte útil, ou seja, é a substância que reage. Vamos puxar bem aqui, ó. Vamos lá, vamos escrever logo bem aqui, ó. A parte pura é justamente a parte que reage, ou seja, a parte que participa da reação. E as impurezas, como eu já disse, elas ou não reagem ou elas vão originar substâncias que não vão sofrer a reação que me interessa. Para que tu estás falando isso, Diogo? Se você tem o total, se você tem a amostra que é o todo, você vai ter uma porcentagem para pureza e uma porcentagem para impureza. Como a impureza ela não serve para a gente, nós vamos desconsiderar valores de impurezas ou porcentagem de impurezas. Nós só vamos levar em consideração quando ele falar de quê, professor? Quando ele falar de pureza, que é a parte útil. E aí você tem duas formas de fazer questões de estequiometria com pureza. Ou você faz por uma única regra de 3, como a gente vai mostrar bem aqui, perfeito? Ou você faz por duas regras de 3. Ah, Diogo, qual é o melhor? Qual é o mais rápido? Não tem mais rápido. Depende da sua habilidade matemática. Tem gente que faz uma questão de estequiometria por duas regras de 3 mais rápido do que pessoas que fazem por uma regra de 3. Então, isso é uma questão individual. Faça do jeito que você gosta mais, que você sente melhor. Tudo bom? Então, vamos lá. Bora para cima aqui, ó. Quando nós temos a questão da nossa estequiometria, se você for fazer por duas regras de 3, basicamente você vai ter um primeiro passo. O primeiro passo vai ser o cálculo da massa pura. Geralmente, quando cai questões de pureza, ele trabalha uma relação massa envolvendo reagente, tá? O produto pode ser massa, pode ser volume, pode ser número de mols, mas geralmente trabalhamos com massa envolvendo a pureza. Então, o cálculo da massa pura, você vai fazer assim, ó. A massa da amostra, que é o todo, ela vai estar para 100%. E a massa da pureza, ou seja, a massa pura, vai estar para X%, 80%, 50%, 60%, ou seja, uma porcentagem inferior a 100. Tudo bem? E aí você vai ter a massa, através dessa regra de 3, tu vai conseguir calcular a massa pura. Por que, professor, tem que calcular a massa pura? Porque é através dela que você vai fazer estequiometria. Porque como a espécie, a massa pura, é a massa que reage, então é ela que vai participar da reação. Então, como regra geral, como caso geral, porque quando a gente divide por duas regras de 3, a gente trabalha 2 ou 3 casos. Mas como regra geral, principal situação, primeiro momento você tira a massa pura por uma regra de 3 e o segundo momento você vai resolver a questão fazendo os passos da estequiometria. Tudo bom? Bora testar isso? Vamos lá. Olha aqui a questão. Um detalhe, lembra que toda semana eu vou escolher uma prova como tema? Eu escolhi a prova de número azul, de cor azul, perdoe-me, essa semana. A prova rosa foi a semana passada, a gente escolheu a prova azul esta semana. E aí eu peguei questões diversas dessas provas, começando aqui pela questão 84 da prova azul do Enem 2014 em reaplicação. Olha essa situação aí, bem fácil. Dá uma olhada. Ele fala assim, o cobre é muito utilizado em fios de rede elétrica e é considerável o valor de mercado. Pode ser encontrado na natureza na forma de calcocita. A massa molar é 159 gramas por mol. Então, vamos marcar aqui, ó. A massa molar dessa calcocita é 159 gramas por mol. Por meio da seguinte reação, é possível obtê-lo na forma metálica. Pergunta da questão. Qual é a quantidade de matéria em mol de cobre produzida? Sabendo que a calcocita apresenta, presta atenção, sabendo que a calcocita apresenta 1 tonelada com 7,95% de pureza.
Então, bora lá, professor. Primeiro, é uma questão de estéquio? Sim, porque ele fornece dados de um e pergunta dados de outro. É uma questão de estequiometria, tá? Mas agora, Diogo, como é que a gente vai desenvolver? Como é que eu vou fazer isso aí bonitinho? Vamos lá, como é que a gente vai fazer? Cara, trabalhando, se ele deu uma pureza, se ele deu uma porcentagem, qual é o primeiro passo? Determinar a massa pura. Esse primeiro exemplo eu vou fazer por 2 regras de 3. O próximo exemplo eu faço por 1 regra de 3, tá? Então vamos lá. O primeiro passo é você calcular o que, Diogo? A massa pura, tá? Então o primeiro passo seria calcular aqui a massa pura. Fechou? Tranquilo? Então vamos lá. O primeiro passo aqui, ó, é calcular a massa pura. Deixa eu tirar esse relógio, está me atrapalhando para escrever. Então vamos lá. Primeiro passo seria você calcular aqui a massa pura. Então bora lá, bora começar aqui bonitinho. Fazendo aqui, ó, a massa que ele te deu aí não é 1 tonelada? Se é 1 tonelada, isso equivale a quantos por cento, Diogo? 100%. Só que, velho, presta atenção. Ele te deu em tonelada. Diogo, eu vou usar em tonelada? Às vezes sim, às vezes não, depende da questão. Então, bora botar aqui, ó, bora botar em quilo. Perfeito? Só para facilitar? Então, 1 quilograma, que equivale a 1 tonelada, está para quantos por cento? Para 100%, que é a massa total, certo? E aí ele te deu aí, ó, a porcentagem, que é 7,95%, e aí você vai calcular o que eu chamo de massa pura. Tudo bom? Tranquilo? Aí quem aponta para a massa direto para baixo, tudo bom, ó. Aí você já pode fazer até assim, ó, já pode cortar aqui esses 2 zerozinhos. Aí o que que nós vamos ter, ó? Nós vamos ter 79, já vou botar direto. Nós vamos ter aqui, ó, 79, cadê? Nós vamos ter 79,5 quilogramas. Diogo, por que tu trabalhou em quilo? Porque tonelada é uma unidade muito grande e eu estou logo percebendo, eu já, pelo enunciado da questão, já que ele falou de massa e está pedindo mol, não será uma relação massa-massa, será uma relação massa-mol e eu não vou poder trabalhar com esse quilograma. Tá bom? Aí por isso que eu já transformei tonelada para quilo, para ir facilitando. Tudo bom? Então o primeiro passo é calcular a massa pura. Agora o que tu vai fazer? Olha a nossa reação. A reação já está balanceada e aí a gente vai identificar a relação como a gente trabalhou já, como a gente aprendeu. Nós já sabemos que nós já calculamos a massa pura, que é 79,5 quilogramas. Tudo bem? E aí o que ele quer saber? Ó? Ele quer saber X mols, ou seja, ele quer saber um número de mols, tá? Ele quer saber um número de mols que vai ser obtido. Ou seja, se ele te deu 1 quilograma e está perguntando o número de mols, significa que aqui a gente tem uma relação massa-mol. Pegando a mesma metodologia da aula passada, identifica as espécies, põe as grandezas em cima e identifica a relação, porque aí você não vai errar a questão. Ou seja, todo mundo que está aqui desse lado da regra de 3, você vai trabalhar com massa. E todo mundo que está desse lado, você vai trabalhar com mol. Tudo bom? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui bonitinho, ó. Vamos organizar. Então, trabalhando com massa, primeiro você vai pegar o coeficiente, já que é massa, você vai multiplicar por quem, Diogo? Pela massa molar. E ele deu aqui em cima a massa molar do nosso, da calcocita, que é 159. Então, aqui vai ficar 1 vezes 159 gramas, tudo bem? E vai estar para 2 mols. Diogo, eu não vou calcular a massa molar do cobre? Não. Olha o vício, hein? Olha o vício que tem muita gente que é viciada com cálculo de massa molar. Galerinha, nem sempre você vai usar a massa molar. Você só vai usar a massa molar se tiver uma questão, você só vai usar a massa molar se você tiver uma questão massa-massa, dos dois lados. Como aqui é massa-mol, então é massa de um lado e mol do outro. Tudo bom? Aí o que que nós vamos pegar? Pega o valor que ele deu para a gente, que é 79,5, só que aí você já percebe o seguinte, como lá em cima está em quilo, e aqui embaixo não pode ficar quilograma aqui embaixo de grama. Aí o que que nós vamos fazer? Vamos logo transformar. Se a gente vai transformar, basta você multiplicar por quanto? Por 10 a terceira, que é a mesma coisa que 1.000. Tudo bom? Então, vamos colocar aqui, substituindo bonitinho. Vamos lá. 79,5
Vamos pegar aqui bonitinho. Opa. Vamos pegar aqui bonitinho, diminuir essa borrachinha que está pagando minhas coisas. 79,5 vezes 10 a terceira gramas. Tudo bom? E aí isso vai determinar X mols. Ótimo. Excelente. Quem aponta para o X direto para baixo, aí nós vamos ter aqui, ó, 159 embaixo. Aí nós vamos ter 79,5 vezes 10 a terceira, vezes 2. E aí, quando você faz essa continha, se eu não estou enganado, vai dar aproximadamente 1. Só que vai ficar 1 vezes o 10 a terceira. Então, a minha resposta vai ser 1 vezes 10 a terceira mols. Em outras palavras, 1000 mols, né? Você vai obter 1000 mols do nosso mercúrio já, do nosso cobre. Tudo bem, galera? Perfeito? Tudo bacana? Então, a primeira questão bem fácil, a gente fez aqui pela abordagem, trabalhando a questão das duas regras de 3, tudo bem? 2 valorizinhos bonitinhos. Ele te deu massa, pediu mol, então relação massa-mol. Tudo bom? Beleza? Tranquilo? Tá bacana? Então, vamos lá. Vamos para cima, vamos para cima, vamos para cima. Bora adiantar, vamos continuar aqui. Já foi, né? Então, Fabi, tudo bem? Você entendeu aí? Tudo tranquilo? Tudo bacana? Quem está aí assistindo, tudo de boa? Tem um delay imenso. Então, vamos lá. Preste atenção aqui. Então, vamos para cima. Vamos lá, vamos para cima, vamos para cima. Diogo, vamos para cima. Já fizemos a primeira. Pode fazer mais uma? Pode. Como é que eu faria? Vamos lá. Olha a questão de número 77. Presta atenção agora. Número 77. Questão da prova. Prova azul, Enem 2013, primeira aplicação. Essa questão aqui, a gente vai avaliar... Na verdade, deixa eu mostrar aqui uma coisa antes. Não, acho que já vamos lá, bora fazer aqui. Vamos lá, olha para cima aqui. Olha como é que vai funcionar essa paradinha aqui, passo pano. A produção de aço envolve o aquecimento do minério junto ao carbono e o atmosférico. Olha só, a produção do aço envolve o aquecimento do minério de ferro junto com carvão, aço e ar atmosférico e uma série de reações de oxirredução. O produto é chamado de ferro gusa, que contém 3,3% de carbono. Uma forma de eliminar o excesso de carbono é a oxidação a partir do ferro gusa. Então, presta atenção. Bora ler isso aqui direitinho? Vamos lá. Ele está falando aqui, ó, que o ar atmosférico, a produção de aço envolve o aquecimento do minério de ferro com carvão, ou seja, tem carbono. E o ar atmosférico, o carbono e o ar atmosférico. E uma série de reações de oxidação. O produto é chamado de ferro gusa, que tem cerca de 3,3% de carbono. Uma forma de eliminar esse excesso de carbono é a oxidação a partir do aquecimento do ferro gusa com oxigênio puro. E os dois principais produtos são aço doce, uma liga que tem teor de 0,3% de carbono, e o restante de gás carbônico. Olha só. Tá bom? Vamos marcar bem aqui, ó, 0,3% de carbono e o restante aqui de gás carbônico. As massas molares do oxigênio é 16, carbono 12. Considerando o que o forno foi alimentado com 2,5 toneladas de ferro gusa, qual é a massa de gás carbônico que vai ser formada? Vamos lá. Ele deu ferro gusa, correto? E ele quer saber, ó, qual é a massa de gás carbônico que vai ser formada. E agora, Diogo? Ele deu a massa do ferro gusa e quer saber qual é a quantidade de gás carbônico. Diogo, ferro gusa? Ferro gusa tem a presença de ferro, né? Esquisito, né? Então, se eu queimar o ferro, ele está dizendo que vai virar gás carbônico. Como é que o ferro vai se transformar em gás carbônico? Não é o ferro que vai se transformar em gás carbônico. A questão lá no texto base trabalhou o seguinte... que os processos de obtenção de ligas de ferro, tu tem lá o ferro doce, o ferro gusa e etc. E a diferença entre eles é justamente o teor de carbono. O primeiro lá em cima, que é o ferro gusa, escreve aqui, ó,
O primeiro lá em cima, que é o ferro gusa, ele está dizendo aí, ó, que tem 3,3% de carbono. Tá bom? O primeiro aqui, ó, que é o ferro gusa, ele está dizendo aqui 3,3% de carbono. Certo? Já o segundo, vamos lá. Já o segundo, que é o ferro doce, cara, toda semana, uma semana eu uso o tablet, outra semana no iPad, me acostumo com um, depois eu me acostumo com o outro. Me enrola aqui. Vamos lá. Aqui você tem o ferro. Cadê? Qual é o outro? Ferro gusa e você tem o aço doce. Vamos lá. O aço docezinho aqui, ó. Então eu tenho aqui o aço doce. Esse aço doce, ele diz que já tem agora 0,3% de carbono. O que você entende com isso aí, ó? Um tinha 3,3% de carbono e após o processo de aquecimento com oxigênio, diminuiu para 0,3% de carbono. Significa o seguinte, que daqui para cá você teve a reação, ou seja, você teve a reação com o oxigênio, como ele falou lá no texto base, com o gás oxigênio. Então, como teve a reação com o gás oxigênio, Diogo, vai mudar as coisas aí? Com certeza vai. O fato de ter reagido com gás oxigênio é o que vai fazer ocorrer a redução da quantidade de carbono. Eu tinha 3,3%. Aí, após a reação com oxigênio, só tem 0,3%. Significa que uma quantidade reagiu de carbono. Então, uma quantidade reage de carbono. E qual é essa análise em porcentagem? 3%. Tudo bom? Por que 3%? Porque a zero era 3,3 antes, tem 3, sobrou 3 depois, então reagiu 3%. Então, 3% de carbono reagiu nesse processo. Aí, se foi o carbono que reagiu com o oxigênio, vai ficar mais fácil de você entender. Como é que a gente vai trabalhar essa estequiometria? Você vai fazer a combustão no carbono normal. Tudo bom? Você vai pegar aqui a combustão no carbono, que é carbono mais oxigênio produzindo CO2, vou aumentar aqui, bonitinho. E aí, vamos lá. Como é que eu vou fazer, professor? Eu vou fazer essa aqui por uma regra de 3. Pode ser? Vamos lá. Eu tenho aqui a massa de ferro gusa, que ele colocou aqui, ó, que é 3,3%, né? Então, vamos pegar aqui, ó. 3 não é, 2,5 toneladas de ferro gusa. Até apagar aqui esse vermelho para ficar bonitinho, tudo no padrão. Que aqui embaixo eu vou ter lilás, né? Então, vou deixar tudo no padrãozinho. Tranquilo? Então, tá aqui, ó. Ferro gusa. Tá bom? Perfeito? E aí ele quer saber qual é a massa, de gás carbônico, ou seja, ele quer saber aqui qual é a massa em toneladas de gás carbônico. Como ele deu tonelada e deu tonelada, então é uma questão de relação massa-massa. Ou seja, vai ser massa de um lado e vai ser massa do outro. Percebe que essa reação já está balanceada. Eu estou trabalhando com o pressuposto que você já aprendeu a balancear, como a gente fez na aula passada. Primeiro passo é verificar se a reação está balanceada antes de resolver. Já estou trabalhando com o pressuposto que você já aprendeu, então vamos para cima. E aí, vamos lá. Já que é uma relação massa-massa, como é que eu faço, professor? Coeficiente vezes a massa molar. No caso do carbono, a massa molar é 12, então vai ficar 1 vezes 12. Depois nós temos aqui, ó, 1 vezes coeficiente vezes a massa molar. O gás carbônico é 44 gramas por mol. Diogo, como é que você sabe? É só calcular aqui, ó. A massa molar do gás carbônico, ele não deu. Certo? Mas aí, para você não se perder aqui quando for assistir a aula, aqui, ó, a massa molar do gás carbônico, o carbono é 12, o oxigênio é 16. Então, para quem às vezes tem dificuldade, o carbono é 12 e o oxigênio é 16. 12 vezes 1 dá 12, 16 vezes 2 dá 32, 32 com mais 16 dá 44. Então, aqui eu tenho 44 gramas por mol. Tudo bem? Então, só para você entender da onde foi que eu tirei essa massa molar. Tá? Então, 1 vezes 44, e aí nós vamos pegar 2,5 toneladas e vamos descobrir a massa em toneladas. Como é uma relação massa-massa, não precisa você transformar, tudo bem? Não precisa jogar para grama. Em relação massa-massa não é necessário.
Só tem um detalhe, galera. Olha só que é importante. Como eu vou fazer por uma regra de 3, você já sabe que a pureza, o teor é quantos por cento? Vai? 3%. Se o teor é 3%, se você já sabe que é 3% de carbono que vai participar do processo, então a gente vai botar aqui a nível de porcentagem, ó. Então você vai pegar e multiplicar por 3%. Só que quando você for colocar a porcentagem, você vai botar em número decimal. Como assim, Diogo? Aqui, ó. Lá no teu resumo, tem lá a parte do... Olha aqui, ó. Aqui nesse resumo, tem aqui, ó. Como resolver por uma regra de 3. Quando você for resolver uma regra de 3, esse P aqui é de pureza, ó. Você vai pegar a pureza e vai multiplicar a massa da amostra. Tudo bom? Você vai pegar a pureza e multiplicar a massa da amostra. Só que você não vai botar em porcentagem, vai botar em número decimal. Se for, por exemplo, se for 20%, você põe 0,2. For 30%, 0,3. E assim sucessivamente, tá? Tem aluno que até pergunta, Zé, Diogo, quando for para usar uma regra de 3, tem aluno que gosta de decorar. A pureza fica no reagente, o rendimento no produto. Não precisa você ficar decorando assim. Não precisa você pegar essa abordagem. Basta você lembrar que a porcentagem tira da massa total. Então, a massa porcentagem fica do lado da massa da amostra. Tudo bom? Então, vamos pegar aqui, ó. Aí fica mais fácil. Você não fica decorando macetinho, faz pelo raciocínio. Como é 3%, então nós vamos multiplicar aqui, ó. Vamos botar aqui de vermelhinho, de 0,03. 3% divide por 100, tá? 0, não está aparecendo aqui. Deixa eu trazer mais para cá. Vamos lá. 0,03. Diminuiu aqui um pouquinho. 0,03. Deixa eu só diminuir aqui um pouquinho. 0,03. Já diminui, mas ainda não está aparecendo. Agora, 0,03, tá? E aí, vamos lá. Vamos pegar aqui quem aponta para a massa direto para baixo, ó. Aí você vai botar aqui, ó, 12, aqui 0,03. Fabi, vai logo me ajudando. Vezes 2,5. Tranquilo. Vezes 2,5. Vezes quanto? Vai. 44. Tá aí, ó. Fazendo o nosso cálculo, quanto é que deu essa massa aí, Fabi? Vamos lá. Quanto é que deu essa massa? Qual é a resposta? Vamos pegar aqui. Calma. Ai. Deixa eu te ajudar aqui. Deu 0,275 toneladas. Só que ele não quer em toneladas, né? Ele quer em gramas, não é isso? Então, se ele quer em gramas, ou melhor, ele quer em quilogramas, você multiplica por 1.000 e nós teremos 275 quilogramas, que é a resposta da questão. Tudo bom? Diogo, qual é a alternativa? Qual é a resposta? Qual é a alternativa? Nossa letra C de casa. Tudo bom? Então, bate um print aí na resolução por uma regra de 3. Não esquece que isso... Eita, caramba. Não esquece que aqui, ó, você está diante de uma pureza. Você está diante da pureza bem aqui, fazendo por uma regra de 3. Tá? Beleza. Tranquilo. De boa. Vamos lá, meu irmão. Vamos lá. Que o negócio está punk. Vamos para cima. Deu para entender como é que faz essa parada de pureza? Tranquilo? Tá. Agora a gente vai fazer o seguinte. Eu vou pegar e vou fazer questões de rendimento. Só que a de rendimento, eu vou aqui para o quadro, que eu sempre gosto de ir para o quadro. Eu tenho facinho por quadro. Eu uso o iPad, eu uso. Mas o meu menino dos olhos, né? É o nosso quadrozinho. Eu gosto muito de quadro. Então, vamos ali para o quadro para a gente treinar um pouquinho, fazer as discussões, né? Tem um pouco mais de espaço, porque no quadro a gente querendo não tem mais um espacinho. Então, primeiramente, bate aquele print.
Bate um print aí. E aí, Fabi, como é que tá? Tá gostando? Tá bacana pra ti? Tá te ajudando? Legal, né, cara? As lives estão muito bacanas, o material tá muito bacana, tô fazendo sempre com muito carinho. O canal é novo. Como o canal é novo, meu irmão, ativa as notificações, compartilha para os teus amigos. Olha lá, mostra lá o canal do professor Diogo. Olha, o canal do professor está fazendo um trabalho diferenciado. Então, compartilha que a gente vai crescer. De pouquinho em pouquinho, fazendo o nosso trabalho direitinho, que as coisas vão crescer, as coisas vão aparecer. Sem pressa. Então, vamos lá. Vamos trabalhar aqui. Deixa eu só organizar logo aqui o nosso quadro. Então, vamos para cima. Oi, oi. Vamos lá. Tudo bem? Então vamos para cima aqui, ó. Tudo bacana. Então agora vamos no quadrozão para ficar uma coisa legal, para dar um dinamismo, né? Então olha só, como se fossem até dois professores. Fizemos questões de pureza, duas de pureza com uma regra de 3. Agora nós vamos fazer uma de rendimento para a gente entender como é que funciona essa parada de rende. Tá. Vamos subir aqui, vamos aqui. Tá. Vamos fazer a questão. A questão de número 96, que é a questão, está aí no seu material, questão 96 da prova azul do Enem de 2018. Então, bora lá, bora fazer aqui. Se você está me escutando, se está tudo bem, se o áudio está bom. Oi. Boa. O áudio está bom? Vamos lá, Fabi, tá tudo bem? Tá dando uns picos aqui para ti. Tá assim para ti também? Bora lá. Então vamos para cima. Olha aqui, ó. Quando você tem a questão de número 96, ele fala assim: pesquisadores desenvolveram uma nova e mais eficiente rota sintética para produzir substâncias de atrovacitina, empregada para reduzir níveis de colesterol. Segundo os autores, com base na descoberta síntese da calcita, que tem essa fórmula molecular grandona aí, ó, CaC68H68F24O10. Tudo bem? O microfone está com eco? Oi, oi. Oi, oi. E agora? Melhorou? Parou o eco? Tranquilo? Agora o áudio tá legal? Melhorou. Ah, sim. Tá. Beleza. Agora tá o áudio normal, né? Né, Fabi? Então vamos lá. Ele fala assim: pesquisadores desenvolveram uma nova e mais eficiente rota sintética para produzir substâncias empregadas para reduzir níveis de colesterol. Segundo os autores, ele fala que, com base na descoberta assim, de atrovacitina de calcica, que tem essa fórmula grandona e essa massa aí de 1154, é realizada a partir de um éster. Então, bora sintetizar esse texto. Ele está falando dessa substância, tudo bom? Que é obtido por uma rota sintética a partir de um éster.
Então, esse cara que ele falou no início é o produto da reação. Então, ele está sendo obtido, ou seja, o produto, a partir de um éster 4-metil-3-oxopentanato de metila, com massa molar de 144 gramas por mol. Considere que o rendimento total é 20%, grife isso. Rendimento total, 20%. E que a síntese dessa substância a partir do éster ocorre na proporção 1:1, simplificadamente. O processo ilustrado pela figura abaixo. Então, galera, ele deu aqui uma representação, mas o mais importante é você perceber algumas informações. Vou até botar aqui o iPad aqui em cima. Mais importante é você perceber algumas informações. Vamos lá. Vamos colocar aquilo que ele já colocou na questão? Então, vamos pegar aqui questão de número mesmo. Questão de número 96. Então, vamos pegar aqui, ó, questão de número 96 aí do Enem. Tudo bom? Percebeu? Então, olha só, ele está falando que a calcica, ela é produzida, ou seja, ela é produto. Então, vamos lá aqui, ó. Calcica é produto. Perfeito? Tranquilo. Vou até botar aqui. Calcica, ela é produto. Calcica, ela é nosso produto. E ela é obtido a partir do éster. Eu vou botar um nome simplificado, tá? Porque não é só calcica, só tem um nome técnico aí. E o éster também tem um nome técnico, mas eu vou botar só éster e calcica. Tá? Perfeito? Tranquilo? Tá. E aí o que ele fala? Ele deu uma quantidade do éster, fechou? E deu aqui, ó, ele falou dessa espécie química. Ele está dizendo que esse cara vai ser produzido e este aqui será consumido. Diogo, mas é uma questão diferente, porque ele não deu aquelas reações tradicionais. Ele deu uma reação orgânica grandona aí. Para fazer uma questão como essa, às vezes ele dá a proporção no texto base, ou às vezes você vai pegar na equação. Não fica com medo do tamanho da substância. Mas nessa questão, ele disse que a reação é na proporção 1:1. Ou seja, 1 mol do éster irá sintetizar 1 mol da calcita. Tudo bom? Perfeito? Tá. E aí, o que ele está falando? Ele diz que ele fala aqui, ó, ele quer saber, considerando esse processo, qual é a massa em gramas da calcita obtida a partir de 100 gramas do éster. Então, passa o pano aqui, ó. Ele vai colocar aqui, ó, 100 gramas do éster, certo? E aí ele quer saber, ó, qual é a massa em gramas da calcita, da calcica. Então, ele vai te dar a massa do éster. Ele deu aqui a massa do éster e quer saber qual é a massa. Te deu 100 gramas e quer saber qual é a massa da calcica. Tudo bom? Então, como é que a gente vai fazer, Diogo? Simples. Como ele deu massa e aqui ele deu massa, você está diante de uma relação que tipo, vai, massa-massa. Então, você está diante de uma relação massa-massa. Então, vamos pegar bem aqui, ó. Relação massa-massa. Você está diante de uma relação massa-massa. Top. Top, top. Beleza? Massa, massa. E aí, ó, passa o pano aqui, ó. Além dele ter dito isso, ele afirmou, presta atenção, que essa reação, essa rota sintética do reagente para o produto, sintetizou a calcita com rendimento de quem vai? De 20%. Aí, ó, a gente vai puxar o outro esquema. Presta atenção. A gente fez ainda há pouco questão que envolve pureza, que era a porcentagem relacionada à massa de reagente que de fato reage. Agora, o rendimento, para quem não lembra, é a eficiência da reação. Ou seja, esse rendimento ele está diretamente relacionado à quantidade de produtos. E aí, quando a questão não fala no rendimento, ou quando ela diz que o rendimento é 100%, a gente diz que a reação ela ocorreu de forma completa. Os reagentes, a reação teve uma eficiência de 100%, ou seja, tudo de reagente se converteu em produto, desconsiderando excesso, desconsiderando impureza, etc. Tá bom? Então, significa que uma reação, que o reagente, a reação ocorreu com 100% de eficiência. Só que no caso, como aqui eu tenho um rendimento de 20%, você teve a queda de 80%.
Ou seja, 20% vai representar uma quantidade real, um rendimento real. Então, toda vez que a questão falar que o rendimento é 100% ou não falar em rendimento, aí você diz que é um rendimento total ou teórico de 100%. Mas na prática, sempre o rendimento é menor que 100. Vários fatores, perdoe-me, faz o rendimento cair. Impureza dos reagentes, erros operacionais, erros, variações de temperatura, reações paralelas, várias situações a nível experimental faz com que o rendimento caia. Tudo bom? Excesso, etc. Então, aqui o rendimento real. Nessa situação, eu vou fazer por 2 regras de 3, tá? Como é que faria por 2 regras de 3? Para fazer a questão, qual é o primeiro ponto? Primeiro ponto é você considerar um rendimento total. Tu vai calcular a quantidade total de substância, de produto, que iria ser formada desconsiderando os 20%. Calcula o total. Eu sempre digo assim, ó, a expectativa e a realidade. Quando se falar de rendimento, tu calcula a expectativa, que é chegar seria o máximo com rendimento de 100%, depois tu tira o rendimento, que é a nossa realidade. Então vamos lá. Fazendo uma estequiometria, uma relação massa-massa, nós teremos aqui, ó, que 1 vai ficar aqui, ó, 1, né? 1 vezes. Como é massa, você vai trabalhar com a massa molar, correto? Qual é a massa molar que ele deu aí dessa espécie química? 144. Fabi, vai logo fazendo as continhas aí para a gente matar aqui. 144 gramas. Dani também vai fazendo. Está para 1 vezes. Aí a massa molar dessa outra espécie, ele deu lá em cima, que é 1.154. Então, nós vamos ter aqui, ó, 1.154 gramas. Safo? E aí, vamos lá. Eu quero saber qual é a massa sintetizada dessa espécie a partir de 100. E caiu meu apagador aqui. A partir de 100 gramas. Prontos. Tranquilo. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui a continha, ó. Quem aponta para a massa, direto para baixo. Nós teremos aqui, ó, 144. Em cima, nós teremos 100 vezes 1.154. Então, quando nós fazemos esse cálculo, quanto é que deu essa massa aí? Vamos lá. Esse primeiro cálculo, quanto é que deu? Quanto é que deu? Quanto é que deu? Vamos lá. Se eu não estou enganado aqui, ó, fazendo aqui a continha, deu aproximadamente 801. Se eu não estou enganado aqui, deu aproximadamente 801. Aproximadamente 801 gramas. Fechou? Só que essa não é a resposta. Confirma aí para mim, tá? Essa não é a resposta. Por que não? Porque isso é a quantidade total. Tudo bom? É a quantidade total. Aí, para fazer a segunda parte, você vai fazer aqui a quantidade real. Tudo bom? Como é que eu faço, Diogo, a quantidade real? Bora fazer aqui, ó. Simples assim, ó. Tu pegas esse total, que é 801, na verdade, gramas do meu produto, da cálcica. Isso aqui, ó, seria para quantos por cento? 100%. Tudo bom? Com rendimento teórico, ou seja, com rendimento total. Se ele fosse 100%. Tudo bom? Só que o rendimento real, total aqui, ó. Só que o rendimento real é quantos por cento? 20%, tá bom? 20% é o rendimento real. E aí, quando você vai fazer esse cálculo, você vai ter a massa em gramas do produto de fato que vai ser obtido. E aí, ó, quem aponta para a massa, direto para baixo. Nós teremos 100, em cima teremos 801, dividido vezes 20. Corta 20 com 100 aqui embaixo, vai dar 5, correto? Aí 801 dividido por 20. 801 dividido por 20
dá 40. Vê bonitinho aí. Vê se o valor tá certinho aí. Vê se deu tudo certinho. Meu, deu aproximadamente 160, né? Aproximadamente 160 gramas. Então, pronto. Essa aqui é a quantidade real de produtos. Ou seja, se a gente fosse marcar com a alternativa letra C. Galera, fácil ou difícil? Dá um print aí, meu irmão. Dá um print do quadro aí bonitinho. Dá aquele print. Bate aquele print. Para ficar bonitinho. R$160, né? Valeu, Fabi. Fabi tá em todas. Vamos lá. Tranquilo até aqui. Beleza, deu para sacar. Então vamos lá. Bateu o print? Bateu, né? Então vamos lá, de novo. Posso apagar? Pode? Bateu o print bonitão? Bate aquele print. Cara, meu irmão, eu gosto muito aqui, cara, de estar fazendo trabalho online, de estar fazendo curso, de estar começando a compartilhar conteúdo aqui com os alunos. Eu gosto muito disso, eu dou muito valor nessa vibe. É uma coisa que eu me encontrei, achei muito bacana. Espero que você esteja gostando, espero que esteja legal para ti, tá? Tô procurando sempre procurar fazer com a melhor qualidade possível. Tudo bom? Então bora lá, vamos partir para outra. Vamos fazer outra de rendimento aí bonitinha. Outra de rendimento bonitona. Vamos lá. Jogo, faz por uma regra de 3 isso aí agora? Faz. Vamos lá, vamos fazer por uma regra de 3. Vai aí para a questão... Vai aí para a questão de número 87 do material. Questão de número 87 do Enem 2012. Já um pouco mais antiga, mas ela é interessante. 2000... Cadê? Prova azul. Questão número 87 do Enem 2012, primeira aplicação. Olha o que ele fala na nossa questão aqui, ó. Passo pano. Ele fala assim, ó. O cobre está presente em fio elétrico e os instrumentos musicais. É obtido a partir da ustulação do minério calcocita, CaS2. Durante o processo ocorre o aquecimento de sulfeto na presença do oxigênio na forma do cobre, fica livre de um enxofre que combina com o oxigênio produzindo dióxido de enxofre, de acordo com a equação química abaixo. As massas molares do cobre e enxofre é 63,5 e 32. Considerando que se desejava, né? Considerando que se queira obter 16 mols do metal, em uma reação cujo rendimento é 80%, bem superior a 20%, a massa de minério necessária para a obtenção do cobre é uma questão diferente, tá? Só que essa eu vou resolver por uma regra de 3, tá? Para a gente fazer os dois raciocínios, porque tem aluno que prefere por 2 e tem aluno que prefere por uma. Então vamos lá, vamos fazer aqui a questão 87 aí, dessa prova do Enem 2012, tudo bom? Da primeira aplicação. Então vamos para cima. Olha como é que ele vai trabalhar aí, ó. Ele pegou, vamos escrever a equação? Vamos escrever aqui a nossa equação, ó. A equação é esta aqui, ó. Sulfeto de cobre está reagindo com o oxigênio, está produzindo aqui, ó, 2 mols de cobre. Perceba que já está balanceada. E aqui o SO2.
Tudo bom? Bora montar nossa relação. Bora montar nossa relação. Ele quer saber qual é o número de mols de cobre. Olha aqui, ó. Ele quer, na verdade, ele quer saber não. Ele deu, né? Ele disse que foi obtido 16 mols. Se foi obtido, é porque a reação já aconteceu. Tudo bom? 16 mols. E aí ele fala que essa obtenção ocorreu com um rendimento de 80% universitário. 80% é um rendimento real ou um rendimento teórico? Total. Real, né? Então vamos pegar aqui, ó. R de rendimento. Rendimento de 80%. Então, esse rendimento de 80% é o rendimento real. Ou seja, para você entender a nível teórico o que está acontecendo, esses 16 mols foi obtido com esse rendimento. Tá bom? Então, pensa, se esses 16 mols foi obtido com esse rendimento de 80%, o de 100% era superior a 16 mols. Tá bom? Os 20% fez uma redução. E aí tu já pode trabalhar matematicamente o que seria esses 20% a mais. Aí se for fazer matemática, tu vai saber até quanto seria de 100%, tá? Mas enfim, bora lá. Isso aí é uma conversa para outro momento. E aí eu quero saber, professor, vamos lá, o que foi que ele deu aqui da calcocita? Ele quer saber a massa, tá bom? Nas alternativas, eu acho que é em grama, né? É isso? É a massa em gramas. Pronto, ele quer saber aqui a massa em gramas. E aí vamos criar a nossa relação. Se ele quer saber massa, então do lado esquerdo da nossa regra de 3, desse lado aqui, ó, você vai ter massa. Tudo bem? Desse lado aqui, ó, você terá massa. E bem aqui, ó, nós teremos quem vai? Mol. Então nós teremos uma relação massa-mol. Mais uma vez, ó, uma outra situação de massa-mol. Cara, massa-mol cai bastante no Enem, tá? Massa-massa cai, com certeza, mas massa-mol também, uma relação interessante. Depois de massa-massa é a que é mais cobrada. Então vamos trabalhar aqui, ó. Vamos lá. Se é massa-mol, então a primeira linha vai ser coeficiente vezes quem? Toda vez que for uma relação massa, você pega o coeficiente e multiplica por quem? Pela massa molar. E aí, ó, ele deu aí pra gente a massa molar, ou não, ele deu para calcular, né? Então vamos escrever aqui, ó, a massa molar do sulfeto de cobre. Se você já fez, excelente, vai me adiantar aqui o raciocínio. Bora lá, quem já fez? Qual é a massa molar do sulfeto de cobre? Vamos lá? Calcula para mim que eu vou aproveitar até para pegar um pouquinho de água aí. Quanto é a massa molar de sulfeto de cobre? Eu acho que é 159, né? Escreveram bem aí? Vamos lá, quanto é que é? Vamos lá? Eu acho que é 159, né? Então vamos pegar aqui, porque cada questão ele dá às vezes um valor aproximado, dá um valor exato. Vamos lá. Eu vou calcular aqui contigo. Deixa eu ver qual foi o valor que ele deu aqui. O cobre é 63,5. 63,5. 63,5 vezes 2, 2 vezes 5 dá 10, vai 1, 6, com 7 e aqui dá 12. 127. Com mais 32, exatamente, 159. Tá? Então, você vai pegar aqui, ó, para quem está querendo entender essa parada. O cobre, mais uma vez, ó, o cobre é 63,5. 63,5 vezes 2 dá 100 e o tarará. E o enxofre é 32. 32 vezes 1 dá 32. A soma deles, como a gente fez ainda há pouco, vai dar 150. Presta atenção. Vai dar 159 gramas por mol. Ou seja, em 1 mol você vai ter aqui, ó, 1 mol está para 159 gramas. Tudo bom? Tranquilo? Beleza? Bacana. Aí você vai direcionar isso para, então, 1 vezes 159, primeira linha. E aqui, como é mol, você só vai escrever aqui 2 mols.
Você não vai usar massa molar. Interessante que o Enem sempre ele fornece os dados que você vai precisar. Se ele não deu a massa molar... Se ele... Na verdade, ele deu, né? Ele deu aqui a massa molar do cobre. Tem muita gente que poderia fazer isso, botar 2 vezes a massa molar. Não precisa. Por que não? Porque é uma relação mol, tá? E aí, ó, nós pegaremos aqui, ó, 16 mols. 16 mols. E aí nós calcularemos aqui o quê, professor? A massa do sulfeto de cobre. Porém, universitário, olha o que está acontecendo aqui, ó. Do jeito que você armou, daria errado. E, rapaz, não vai faltar energia aqui não, pelo amor de Deus. Do jeito que você armou aqui, tecnicamente estaria errado. Por quê? Porque esse 16 mols não é o 100%. Esse 16 mols é os 80%. Então, se tu deixar ele aqui e calcular, vai dar um resultado errado. Você tem que fazer o ajuste. Qual é o ajuste? Como eu vou fazer por uma regra de 3, como o rendimento é 80%, se você quiser fazer por uma regra de 3, aí olha o que você vai fazer, ó. Você vai pegar esse rendimento que é 80% e vai colocar aqui, ó, sempre na primeira linha do produto. O seu resumo tem isso aí, ó, na primeira linha do produto, ó. Bem aqui, ó, você vai multiplicar pelo número decimal. O que é 80%? É 0,8. Tudo bom? Então, você vai pegar e vai multiplicar aqui, ó, 0,8. Professor, o que é isso? É o rendimento. Se você quer fazer por uma regra de 3, tá? Se você quisesse fazer por 2, você ia começar por aqui, ó. Tu ia fazer assim, ó. Tu ia pegar 16 mols, estaria para 80%. Aí, quantos mols seria 100%? Aí corta esse zero com esse, aí vai ficar, você vai ter 20 mols como resposta. Aí esses 20 mols tu vai botar bem aqui, ia botar bem aqui os 20 mols, e aí você calcularia aqui a massa. Tudo bom? Só que esse raciocínio tem alguns alunos que às vezes sentem dificuldade. Porque como ele já deu o rendimento, aí como ele já deu aqui, ele já deu a quantidade de produto, aí é como se tivesse que fazer a questão de trás para frente. Na questão passada, ele te deu o reagente e pediu o produto. Aí você calculou. Então, primeiro você fez estequiometria, depois tirou a porcentagem. Nesta questão, ele está te dando o produto e pedindo o reagente. Então, se você for fazer por 2 regras de 3, primeiro será a porcentagem, depois a estequiometria, como se estivesse indo de trás para frente. Repetindo, se você quer fazer por 2 regras de 3, se ele te deu o reagente e pede a quantidade do produto, primeiro calcula, faz a estequiometria, calcula o total do produto e depois tira a porcentagem, no sentido cronológico. Agora, se ele já der o produto e pediu um reagente, primeiro você vai avaliar a porcentagem do rendimento, encontrar o total, para depois esse total tu calcular o reagente. Isso se você quiser fazer por 2. Como nesse caso eu quis fazer por uma, eu já peguei os 16, coloquei aqui embaixo, e já peguei o rendimento e coloquei aqui como 0,8, para ser mais objetivo. Tudo bom? Então, vamos lá. Quem aponta para a massa direto para baixo, vai ficar 2. Olha aqui, ó. Ficará 2 vezes 0,8. Ficará 2 vezes 0,8. E aí, em cima, nós teremos aqui, ó, 159 vezes 16. E aí, ó, vai, Fabi, quanto é que deu isso? Vai, Dani. 159 vezes 16 é 2.544. Eu acho que é 1.100 e alguma coisa. 159. Isso. 1.590. Então, nós temos aqui, ó, 1.590. 1.590 gramas. Pronto. É a massa de quem? Do sulfeto de cobre. Pronto, universitário. Olha como é bacana, ó. Olha como é fácil. Meu irmão, deixa eu só ajeitar aqui, ó. É muito tranquilo, cara. Estequiometria no Enem é muito de boa. É não, professor. É só a questão nojenta, não gosto. É porque talvez você está tendo contato. Tem gente que está tendo contato a primeira vez aqui. Pode ser um pouco mais complicado. Mas quem já tem um pouco mais de experiência já
acha mais de boa. Assiste a aula. Se você em algum ponto ficou em dúvida, assista novamente a aula passada, tá lá o episódio 1, depois assista o episódio 2 de novo, para você ficar mais encorpado a nível de conhecimento. Então bate aquele print. Vamos lá. Então vamos voltar para cá agora. Vamos voltar para cá agora então, né? Vamos voltar aqui. Vamos lá. Estamos aqui, voltei. Vou trocar essa câmerazinha aqui. Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Não é esse meu Telegram, é aqui. Bora lá. Galera, como é que vai ser agora aqui a parada? Vamos lá, vamos fazer agora uma situaçãozinha interessante. Nós vamos fazer aqui uma questão sobre reações consecutivas. Dá uma olhada aqui. Quando nós temos as famosas reações consecutivas, também já foi abordado no Enem algumas vezes. O que seria? O que você entende por ser consecutivo? Vamos lá. O que você entende por ser uma reação consecutiva? Seria o quê? Uma reação após a outra. E aí, quando nós temos questões de reações consecutivas, ela vai ter essa aparência bem aqui, ó. Quando tu vê isso aqui, ó, fica logo de olho que pode ser uma questão de reação consecutiva. Mas para você entender que ela é consecutiva, você vai fazer assim, ó, você vai avaliar quais são as substâncias que estão no produto da primeira, se elas estão no reagente da segunda. Dá uma olhada aqui, ó. Tu vai ter uma ou duas substâncias que vão provocar a sequência, o prosseguimento do sistema reacional, da sequência, da síntese reacional. Então, vamos lá, ó. Dá uma olhada aqui, ó, no SO2, ele é produto da primeira equação. Aqui, ó, ele é produto da primeira, mas ele é o quê, Ele é reagente da segunda. Aí nós temos aqui, ó, o SO3 é produto da segunda, mas é um dos reagentes da terceira. Ou seja, nesse momento, você está diante de uma reação consecutiva. Diogo, e agora? Se eu estou diante de uma reação consecutiva, como é que eu faço para resolver uma questão dessa? Vamos lá, como é que eu vou fazer? Cara, tu tem um passo a passo. Vamos com calminha. Qual é o primeiro passo? No teu resumo, vou até botar aqui, ó. O teu resumo mostra tudinho. Eu botei... o material ele não é encorpado de teoria, ele só tem pequenos resumos porque o objetivo é a resolução de questão. Tá? Vamos lá. Reações consecutivas. Qual é a primeira coisa que você vai fazer? Vamos lá. Verificar o balanceamento das reações individualmente. Ou seja, é muito raro isso acontecer, mas eu já vi resolvendo questões dos meus alunos fora de sala, que ele dava reações consecutivas e todas elas desbalanceadas. Então, eu tinha que primeiro balanceá-las individualmente para depois fazer análise usando a proporção na estequiometria. É difícil isso acontecer, mas, como eu já vi uma vez, então eu coloquei. Primeiro passo, balanceia as reações individualmente. Tudo bom? Segundo passo, você vai equilibrar o número de mols da substância que provoca o processo ser consecutivo. Ou seja, que é obtido, que é consumido, que é produzido na primeira etapa e consumido na segunda. Produzido na segunda, consumido na terceira. E assim sucessivamente, tá? E por último, você vai fazer o quê? Vai somar as equações para obter a equação global. O correto, adequadamente, é que quando você tem uma questão de reação consecutiva, você tem que determinar a equação global. Tudo bom? Claro que a gente vai dar um pulo do gato aqui em algumas situações, para não perder tempo. Lembra que você tem 3 minutos para cada questão. Só que, como regra geral, o objetivo é chegar na equação global. Então, primeiro, verifica se elas estão balanceadas individualmente. Depois, balanceia uma reação em relação à outra, usando a substância que provoca o processo ser consecutivo. E, por último, soma as equações e obter a equação global. Bora entender isso dentro da questão? Vamos lá. Análise simplificada, tá? Sendo o mais objetivo possível. Então, vamos lá. Olha o que ele fala aqui.
Na busca por ouro, os garimpeiros se confundem facilmente entre o ouro verdadeiro e o chamado ouro tolo, que tem como sua composição 90% do minério chamado pirita. Apesar do engano, a pirita não é descartada, pois é utilizada para a produção de aço sulfúrico com rendimento de 90%. Bora marcar essas informações aí que já são importantes, né? Então, bora marcar essas informações aqui. Então, primeiramente, ele falou aqui em cima que tem uma composição de 90% do minério é de pirita. Essa ideia de composição é a pureza, tá bom? Então, aqui embaixo não, né? Essa porcentagem é a pureza. Tudo bom? Então, ele deu aí a pureza desse cara chamado ouro aí. Esse ouro, como é o nome que ele deu aqui? Ouro de tolo. 90% é desse minério chamado pirita. E aí ele fala assim, ó, apesar do engano, isso é utilizado para a produção de ácido sulfúrico e o rendimento é de 90%. Opa, vou marcar aqui. O rendimento, vou botar um verdinho mais escuro aqui, ó. O rendimento é de 90%. Tudo bom? Rendimento de 90%. E agora, Diogo, se o rendimento é de 90%, conforme as equações apresentadas, ele deu as massas molares, qual o valor mais próximo de ácido sulfúrico que vai ser formado quando usar 2 kg de ouro tolo? Então, vamos lá aqui, ó. A pergunta é... Deixa eu tirar esse negocinho daqui. Vai me atrapalhando. Ele quer saber aqui, ó, qual é a massa de ácido sulfúrico. Qual é a massa de ácido sulfúrico que vai reagir aqui, ó, com 2 kg de ouro tolo. Tudo bom? Bora lá. Perceba que é uma questão de reação consecutiva. Então, vamos lá. Primeiro passo. Eu vou chamar isso aqui de equação 1. Para ficar mais fácil eu falar contigo. Aqui equação 2 e aqui equação 3. Tá? Tudo bem? Então, o que a gente vai fazer? Vamos verificar se elas estão balanceadas individualmente. Estão, ó. Todas balanceadinhas individualmente. Agora, vamos para a substância que provoca o processo, que faz o processo ser consecutivo, ó. É o SO2, da primeira para a segunda. Começa de cima para baixo. E aí você vai ter que balancear a quantidade em mols embaixo, vai ter que ser igual de cima e vice-versa. Se você tem 8 mols aqui, ó, na primeira equação, tu vai ter que ter 8 aqui na segunda. Para que isso aconteça, às vezes você vai multiplicar a equação, às vezes vai dividir a equação, vai depender do que for mais conveniente. Tudo bom? Então vamos pegar aqui, ó. Vamos fazer o seguinte. Vamos aqui, ó. Eu acho que é mais interessante nesse caso, nós o quê, Diogo? Vamos pegar aqui, ó. O que seria mais interessante aqui? Nós multiplicarmos por 4. Por que, Diogo, multiplicar por 4? Porque quando você multiplica por 4, olha o que vai acontecer aqui, ó. 4, multiplica toda a equação. 4 vezes 2 vai dar 8. Eu vou riscar aqui em cima, tá? 8. Tudo bem? 4 vezes 1 vai dar 4. E 4 vezes 2 vai dar 8. Vou riscar aqui em cima para não ter que reescrever, tá? 8. Prontos. Já foi a primeira equação. Porém, você percebe que ao multiplicar a equação, mudou o SO3 aqui, ó, e ele está diferente daqui. Então, você também vai ter que multiplicar a equação de baixo. Por quanto, professor? Vai multiplicar por 8. Por 8, Diogo? Sim, por 8. Pode um número grande assim? Claro que pode, não tem problema nenhum. Então, vai ficar assim, ó. 8 vezes 1 dará 8. 8 vezes 1 dará 8. E 8 vezes 1 dará 8. Pronto. Então, a primeira equação tu usou como referência. Aí, depois, na segunda equação, tu multiplicou por 4. E a terceira equação você multiplicou por 8. Tudo bom? Então, pronto. Agora eu já vou apagar aqui. Depois que tu fizeste isso, o que vai acontecer agora? Você pode trabalhar com... Você vai cancelar. Você vai trabalhar com cancelamento para obter a equação global. Como é que tu vai fazer isso? Ó, eu vou botar aqui esse cara. Ó. Tu corta aqui, ó, esse produto com esse reagente. Você vai cortar espécies iguais, só que de lados opostos na mesma quantidade. Então, o SO2 do produto corta com o SO2 do reagente. O SO3 do produto corta com o SO3 do reagente. Beleza. Cortou esses caras. E agora, professor? Agora tu vai obter a equação global. Tudo bom?
A equação global seria este cara aqui, ó. Eu vou escrever ela aqui. 4 mols de sulfeto férrico. Perfeito, aqui o sulfeto de ferro 2 aqui. Mais eu tenho 11 mols de oxigênio nesse lado, mais 4 mols aqui, ó. Os oxigênios estão no mesmo lado, então você não corta, você soma. Então 11 com mais 4 dá 15. 15 mols de oxigênio. Perfeito? Mais 8 mols de água. Escreve todos os reagentes, tanto da primeira, quanto da segunda, quanto da terceira. Tá? Escreve todos os reagentes. Aí nós teremos aqui seta. E aí nós vamos escrever os produtos. O primeiro produto é 2 mols de F2O3, mais o outro produto, que é 8 mols de H2SO4. Tá aí, eu escrevi tudo doido. Posso chamar a tua atenção para uma coisa. Olha, tu viu que eu perdi um tempo fazendo isso? Eu não quero que você perca esse tempo no Enem. Tá certo fazer isso? Tá. Mas eu vou te dar uma dica. Depois que você balanceou, depois que você cortou as substâncias que são consecutivas, pode ter certeza que tudo que você pode fazer direto, na verdade. Poxa, balanceou tudinho. Tu já cortou as substâncias. Vou até cortar aqui, ó. Tu percebe que tu cortou aqui, ó, as espécies consecutivas. Então, o final já vai ser equação global. Então, tu não vai mais mexer nas proporções. Se você não vai mexer mais nas proporções, olha o que tu pode fazer, ó. Balanceou, tu já pode correr para o abraço. Tu já pode marcar quem ele está perguntando, que é o ácido sulfúrico, e quem ele forneceu, que é quem vai? A pirita. Então, olha como essa questão é interessante. Ele fornece dados de um da primeira equação e pede dados de outro lá da última equação. Tudo bom? Então, como você já identificou que são esses dois personagens, traz aqui para baixo para a gente fazer, ó. Por isso que eu escrevi aqui pirita, que na verdade é este cara bem aqui, ó. Vou botar o desenho da substância, escrevi o nome pirita, mas eu vou botar aqui, ó. FeS2, tudo bom? E aí aqui o ácido sulfúrico. E aí olha só o que ele deu. Ele deu aqui, ó. Olha o que foi que ele deu aqui pra gente, ó. Ele deu 2 kg de pirita. Tá bom? Ele deu 2 kg de pirita e quer saber a massa em quilogramas do ácido sulfúrico. Ele deu 2 gramas de pirita e quer saber a massa em quilogramas de ácido sulfúrico. E agora, Diogo? Vamos lá. Se ele deu massa e quer saber massa, é uma relação massa-massa. Mais universitário, como se trata de uma reação consecutiva, eu aconselho os meus alunos a fazer por uma regra de 3, para ser o mais objetivo possível. Mas se você quer fazer tudo separadinho, tu vai fazer 3 regras de 3. A primeira regra de 3, tu vai tirar a massa pura, vai tirar 90% de 2, que vai dar 1,8. O segundo passo, você vai calcular a quantidade de produto total. E o terceiro passo, você vai tirar o rendimento de 90% no final. Então, se você quer fazer tudo separadinho, você faz por 3 regras de 3. Mas, Diogo, eu quero fazer tudo direto logo. Então, vamos fazer. Vamos lá. Como é massa-massa, é coeficiente vezes massa molar. Só que o interessante, quando você vai fazer desse jeito que eu estou falando, é você não esquecer desses coeficientes aqui, universitário, senão tu vai errar. Ó. Esse coeficiente é 4 e esse coeficiente é 8. Não esquece. Traz os dois com coeficiente e tudo. Aí vai ficar aqui, ó, 4 vezes. A massa molar dessa substância, ele já deu. Bem aqui, ó, 120. Então, 1 vezes 120. Às vezes, o Enem já dá a massa pronta, da substância toda. Às vezes, ele dá de cada elemento. Quando ele der toda, ótimo. Então, aqui, 4 vezes 120. Aí, 8 vezes a massa molar daqui, ó, do ácido sulfúrico, que é 98. Cadê? Bem aqui, ó. Tá? Ácido sulfúrico é 98. E aí, ó, você vai calcular aqui a massa em quilogramas, sabendo que ele deu os 2 quilos. Mas, Diogo, do jeito que tu tá fazendo, tu tá desconsiderando o rendimento e desconsiderando a pureza. E aí, se eu resolver do jeito que tá, vai ter resposta, se eu não tô enganado. Só que é um distrator. Aí, agora, vamos adicionar a pureza e o rendimento. Vamos lá. Por uma regra de 3, o rendimento é 90%. Ou seja, se ele é 90%, vamos pegar aqui, ó. Ele é o rendimento real. Tudo bom? É o rendimento real. A pureza também é 90%.
Ou seja, se a pureza também é 90%, ela representa a parte pura. O que é isso, Diogo? É a parte que reage. Só que a pureza ela está relacionada ao reagente e o rendimento está relacionado ao produto. Então, como aqui é 90%, como foi que a gente aprendeu? Pega a pureza, 90% é a mesma coisa que 0,9 e multiplica do lado da massa total. Então tá aqui, ó, isso aqui é pureza. Tudo bem? O rendimento, que é 90%, vou arredar isso aqui um pouquinho mais para cá. Vamos lá. O rendimento que é, vamos lá, o rendimento que é 90%, você vai multiplicar aqui do lado do produto. 0,9 também, ó. Esse aqui é o nosso rendimento. Tudo bom? Aí tu faz assim, por uma regra. Aí fazendo aqui o cálculo agora, bonitinho, quem aponta para a massa direto para baixo. Aí vai ficar aqui, ó, 4 vezes 120. Aí nós teremos aqui, ó, um rendimento 0,9, a pureza, desculpa, 0,9 de 20, 18, né? Vezes 8, vezes 98, vezes o rendimento de 0,9, que é a eficiência de 0,9. E aí, ó, fazendo esse cálculo, deu quanto? Vai, aniversário, deu quanto? Quanto foi que deu? Bora, Fabi. Bora, Dani. Bora, Thaísa. Deu quanto? Olá, tio. Boa noite. Falou, Bruninho. Beleza. 2.940 gramas. A Thaísa falou. 2.940 gramas. Só que ele quer em grama ou ele quer em quilo? Ele quer em quilo, né? Não, mas eu já estou calculando em quilo aqui. E já estou trabalhando com quilo. Ah, não é 20, galera. É 2, olha. Deixa eu botar aqui, ó. É 2. Corrija aí. É 2. Por isso que eu estava achando um número muito grande que a Thaísa botou. Vamos lá. É 2, tá? Então agora refaz aí, ó. Deu quanto? Deixa eu ver lá no chat. Deu quanto? Cadê aqui? Meu cérebro, vamos lá. Vamos pegar aqui. Porque tem um delay do YouTube. Aí os alunos, até a minha pergunta chegar, eu tenho que esperar. É um atraso impressionante que o YouTube tem. Isso, 2,646, né? Então, aproximadamente 2,6. É mais próximo de, né? Mais próximo de 2,6 gramas de ácido sulfúrico é a massa da espécie. Alternativa correta, letra C de casa. Então, meu irmão, bate aquele print. Bate um printão aí. Tranquilo? Beleza, meu irmão? Cara, e aí? Vocês têm alguma dúvida, Fabi? Vai ficar gravado, professor? Vai sim, Fabi. Por quê? Tu perdeu? Tu saiu? Ficou ruim pra ti? Tu achou difícil? Te perdeu em alguma coisa? Fala aí.
Gosto de rever para revisar. Tá certo. Vai ficar assim. Todas as lives do YouTube, elas vão ficar abertas sim. Tá? Vão ficar gravadas sim. Tudo bom? Então vamos lá. Vamos lá. Saideira. Essa live vai ser um pouquinho maior do que a outra foi mais curtinha. Essa é um pouquinho maior porque são os mais pauleiras, né? Vamos lá. Para a gente resolver todas, não deixar nenhuma. A gente já fez todas as questões. Falta só a última. Essa bem aqui, ó. Cadê? A questão 41. Ela é de Cleiperon, meu irmão. Ela é de Cleiperon. Bora lá. A saideira, para a gente fechar aqui bonitinho com chave de ouro a nossa aula. Então vamos lá. Presta atenção aqui, ó. Olha o que ele vai fazer. Olha o que ele vai trabalhar aqui, ó. Olha como é que ele fez aqui, ó. Essa é uma questão enjoada, hein? Uma questão nível alto, tá bom? Nível mais alto que as outras, essa bem aqui. Vai me ajudando logo com os cálculos. Olha o que ele tá falando bem aqui, ó. Olha o que ele tá falando bem aqui. Passa o pano. O polímero PET, tá bom? Material presente em diversas embalagens descartáveis. Vou ler aqui. Diversas palavras descartáveis. Pode conter uma centena de anos e para ser degradado e um processo de reciclagem requer um grande aporte energético. Nesse contexto, uma técnica que visa baratear o processo foi implementada recentemente. Vou tirar só esse microfone aqui. Esse é pro quadro, eu não vou mais pro quadro. Recentemente. E trata-se do aquecimento da mistura de plásticos de um reator de 700 graus Celsius a 34 de atmosfera. Então, presta atenção. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Ele fala que a experiência está a 700 graus Celsius e 34 atm. Tudo bom? E aí ele fala que promove a quebra das ligações químicas em átomos de hidrogênio na cadeia carbônica do polímero, produzindo gás hidrogênio. Então, olha o que ele está falando aqui, ó. Ocorre a quebra das ligações químicas dos átomos de hidrogênio com carbono na cadeia, e essa quebra vai produzir hidrogênio e compostos de carbonos que podem ser transformados em microesferas e unidas, usadas em tintas, lubrificantes, pneus desses produtos, ou seja, reciclagem. Ele deu a fórmula estrutural aqui do nosso PET. Considerando que a constante universal dos gases é 0,082, a massa molar do polímero é 192 e a equação geral dos gases é PV/RT, ele quer saber qual é o volume de gás hidrogênio liberado quando são consumidos, ó. Se forem reciclados 1.000 gramas do PET, com um rendimento de 100%, ou seja, não vai interferir na nossa vida, qual é o volume de gás hidrogênio que vai ser produzido. Então, a primeira coisa que tu já percebe aqui é uma diferença. Ele deu massa aqui, ó, e quer saber volume. Então, uma relação massa-volume. Já percebe que é diferente. Tudo bom? Uma relação massa-volume. E agora, Joe, como é que eu vou fazer essa paradinha? Bora lá, como é que eu vou fazer isso? Vem comigo aqui. Antes de eu fazer ela, vamos fazer um pequeno resumo, porque Cleiperon é Cleiperon. Deixa eu pegar aqui, adicionar uma página. Deixa eu ver aqui, adicionar a página de resumo. Vamos lá. Então, criamos aqui uma página. Vamos lá. Cadê? Não é essa. Cadê? Vou fazer bem aqui. Vamos lá. Olha esse resuminho aqui. Passo o pano. Preste atenção. Quando você está diante de uma questão que envolve volume de gás, isso aqui é um ponto, porque na próxima aula a gente vai fazer um contraponto perfeito, trabalhando volumes de líquidos dentro da estequiometria, tá? Então, às vezes tem até questão de sódio, quando é uma questão de grandezas. A gente vai trabalhar aqui o volume gasoso, tá bom? Então, preste atenção. Sempre que você tiver questão de volume de gás, vou botar bem aqui. Vou botar bem aqui, ó. Preste atenção. O volume gasoso. Ou seja, se você tem um volume de gás na questão, tudo bom? Esse volume gasoso você vai avaliar de 3 maneiras. Toda vez que a questão envolver gás, você vai avaliar de 3 maneiras dentro da STEC. Tudo bom? Perfeito? Tá? Vamos lá. A primeira condição é a regra geral, é quando você tem a CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Tudo bom?
CNTP. E aí, ó, antes de eu falar o valor, antes de eu falar quanto é o valor, CNTP 22,4. Calma. Dentro do estudo dos gases, o mais importante não necessariamente é o valor do volume molar, é você saber qual é a temperatura e qual é a pressão. Muita gente não sabe, sabia? Então vamos lá. Qual é a temperatura e qual é a pressão da CNTP? 0 graus Celsius em 1 atm. Tudo bom? Então, quando aparecer 0 graus em 1 atm, você está diante da CNTP. Aí, claro, agora sim, se um gás está submetido a esta temperatura e a esta pressão, aí sim, com certeza, 1 mol do gás equivale a 22,4 litros. Tudo bom? A gente vai estar falando do volume molar. O volume molar de um gás. O que é o volume molar? É o volume que 1 mol de moléculas do gás vai ocupar. Tudo bom? Então, aqui 22,4 litros. Perfeito? Vou até marcar aqui bonitinho. Ó. Marcar aqui esse 1 mol para ficar não esquecer. Tudo bom? Aí, quando você vai aqui para CATP, que é chamado de condições ambientes de temperatura e pressão, tudo bom? Na CATP, as condições ambientes de temperatura e pressão, a temperatura ela é 25 graus e a pressão é 1 atm. Tudo bom? Tem muita gente que pensa que é o contrário, que a CATP é CNTP. Mas não, 25 graus. E aí, o que acontece? Na verdade, galera, o valor de 22,4 ele foi calculado na equação de Clapeyron, pô. A equação de Clapeyron é ela que calcula o volume dos gases. Volume qualquer, volume de uma massa qualquer, volume de um mol, que é o molar, é na equação de Clapeyron, equação de gases perfeitos, considerando um gás ideal. Tudo bom? E aí, quando você faz o cálculo, usando a temperatura e a pressão da CATP, o volume molar ele dá aproximadamente 24,4 ou 24,6 aproximadamente, tá bom? Eu não lembro agora ao certo. 24,6 ou 24,4, uma coisa assim. Só que o que acontece? Muitas questões, às vezes, que não querem abordar o Clapeyron, aproximam isso para 25. Mas eu gosto de deixar claro que não é 25. É aproximadamente 25. Por exemplo, tem uma questão do PPL do ano passado, do Enem, que está na primeira apostila. Eu não consegui resolver na aula passada. A questão estava 25 graus Celsius em 1 atm, só que ele não dava volume molar de 25. Aí você tinha que calcular usar a equação de Clapeyron, calcular o volume molar exato para aquela temperatura e aquela pressão e substituir o valor exato. Se substituísse 25, não tinha alternativa. Então, só vai usar 25 se a questão adotar. Adotamos o volume molar de 25 litros por mol, ou 24, ou seja lá qual for o valor. Você está entendendo? Mas, como regra geral, aproximadamente 25, mas você já sabe que não é 25. Tudo bom? Aí você também, às vezes, tem uma CPTP, que é a condição padrão de temperatura e pressão, que é quando a temperatura está a 0 graus, mas a pressão está a 1 bar. E aí tem alguns livros que chamam isso de nova CNTP, tudo bom? Ou condição padrão de temperatura e pressão, ou atualização da CNTP. Isso depende muito da referência bibliográfica, tá? Aí nessa situação, fica 22,7 litros por mol. Quando você tiver que usar o 22,7, no lugar de 22,4, é só se a questão abordar, porque como é um valor que não é tão conhecido, apesar de já ser bem antigo, academicamente falando, é mais comum cair 22,4, que é a CNTP clássica, ou do que cair 22,7 como nova CNTP ou condição padrão, enfim, tá bom? Mas se for cobrado 22,7, com certeza ele vai fornecer em dados. O Enem é bem criterioso em relação a isso, tá bom? Agora, professor, se aparecer outra temperatura e outra pressão. Como assim, Diogo? Outra temperatura e outra pressão. Tipo como foi na nossa questão. Temperatura de 34 graus Celsius, pressão de 700 não sei quanto. Quando for outra temperatura e outra pressão, aí não tem jeito, galera. Não tem valor já para você utilizar. Você vai ter que descobrir no PVNRT. Equação de Clapeyron. Tudo bom? E aqui na equação de Clapeyron, você vai calcular o novo volume molar.
Assim como existe o 22,4, que foi calculado lá, assim como existe o aproximadamente 25, você vai calcular qualquer volume molar. Ou seja, o que eu estou querendo dizer para ti? Que a equação de Clapeyron, ela calcula qualquer volume molar em qualquer temperatura, em qualquer pressão. Tudo bom? Deu para entender? Só que só vale para gases. Para gases. Agora, bora voltar aqui, ó. Bora lá. Olha só a temperatura e a pressão aqui. É 700 graus e 34. Então, cara, aqui não tem nada de CRTP nem de CATP. Então, nós vamos usar Clapeyron. Então, antes de mais nada, primeiro passo, você vai ter que descobrir qual é o volume molar nessa condição. Por quê, Diogo? Porque senão tu não consegue fazer estequiometria. Isso pelo método que eu faço, é claro. Tem professor que faz de um outro jeito, mas eu gosto mais desse aqui, porque segue a lógica da estequiometria calculando o volume molar. Mas não está saindo a linha retinha. Olha aqui. Vamos lá, perfeito. Como é que trabalha com a equação de Clapeyron? É só você substituir as variáveis de estado, que é a pressão, volume e temperatura, o número de mols e o valor da constante. Então vamos lá, vamos substituir aqui a paradinha para ficar bonito. Vamos lá. Eu sempre digo para o meu aluno que quem manda nas unidades é a constante universal. Percebe que a constante universal aqui, ó, ela está em 0,82 litros em ATM, litro, mol e Kelvin. Então, volume em litro, pressão em ATM, número de mols em mol e Kelvin vai ser em Kelvin. Não esquece que temperatura em Kelvin é temperatura em Celsius, usando lá a termometria, é a temperatura em Celsius mais quanto? 273. Tudo bom? Perfeito. Então, bora para cima. A pressão é 34. Tudo bom? Eu quero descobrir aqui, ó, eu quero descobrir o volume. A pressão é 34. Eu quero descobrir um novo volume molar. Vou chamar de VM, volume molar. Tudo bom? Só que quando você vai trabalhar o volume molar, na equação de Clapeyron, já que o volume é molar, o número de mols do gás que você tem que usar, caso você queira encontrar o volume... Caso você queira encontrar o volume molar, tem que ser 1 mol. Tudo bom? Obrigatoriamente. Então, 1 mol vezes 0,082, tudo bom? Que é o valor da constante, que ele deu aí pra gente, vezes a temperatura. Aí a temperatura você vai transformar. Vamos lá. Temperatura em Kelvin é Celsius. Quanto é que ele deu em Celsius aqui? Ele deu 700, né? Então, 700 mais 273. Ou seja, temperatura em Kelvin aqui, ó, vai dar 973 Kelvin. Pronto. Perfeito. Aí você vai substituir aqui. 973 Kelvin. Então, aí já vai dar um volume interessante, já vai dar uma continha enjoada. Como eu te falei, essa questão é um nível alto do Enem, uma questão difícil, não é uma questão fácil. Essa aqui é aquela famosa questão para fazer o desempate lá, principalmente a galera que está fazendo cursos concorridos, tá bom? Vamos pegar aqui, ó. Quando você... caramba, vamos pegar aqui 0,082 vezes 973 dividido por 34, dá 2,3. Então, o volume molar aqui, ó, deu 2,34 litros por mol. Um volume molar bem pequenininho. Tudo bom? Então, o primeiro passo foi esse. Fechou até aqui? Tá. E agora, professor, o que eu vou fazer? Agora você vai fazer a estequiometria. E aí você vai trabalhar do jeito que eu te ensinei, tá? Ele está dando massa do PET, que é 1.000 gramas. Ele está pedindo o volume de hidrogênio, tá bom? Ele quer saber o volume. Então, ele deu a massa e quer saber o volume. Então, uma questão agora, massa-volume. Ou seja, desse lado todo mundo vai trabalhar com massa e desse lado todo mundo vai trabalhar com volume. E agora, Diogo, como é que eu faço? Ele não deu a reação, é verdade. Isso é um outro ponto. Sempre que você vai fazer estequiometria, você tem que saber quais são os coeficientes das substâncias. Então, se tu não prestar atenção, tu vai dizer que aqui é 1 e que aqui é 1. E isso está errado. Porque lá no texto, ele deu uma informação.
Muito interessante. Aqui no texto ele diz assim, ó, que ocorre a quebra das ligações dos átomos de hidrogênio com carbono para formar o gás hidrogênio. Então, tu vai ter que quebrar as ligações. Por isso que ele deu a estrutura. Tu vai olhar quantos hidrogênios tem na estrutura, quebrar a ligação de carbono com hidrogênio e conferir quantos hidrogênios tu consegue extrair daí. Por interpretação do texto, o hidrogênio, por processos químicos, vai ser extraído, arrancado, perfeito? Do PET, no processo da reciclagem. Então, vamos lá, vamos ver. Quantos hidrogênios nós temos aqui? Então, nós temos aqui, ó, 2 hidrogênios com mais 2, 4 hidrogênios aqui. Só que quem já estudou orgânica sabe que aqui eu tenho 3 duplas alternadas, né? E aí, bem aqui nesse núcleo benzênico, você tem mais hidrogênios aqui, ó. Ou seja, tu tem mais 1, 2, 3, 4 hidrogênios. Tudo bom? Mais 4 hidrogênios. No total, vai sair daí quantos átomos de hidrogênio? Vai? 8 átomos de hidrogênio. Só que, galerinha, hidrogênio é átomo, né? E por se tratar de um átomo não é estável, né? Então, o átomo vai se ligar com outro átomo para formar as substâncias. E aí, o que eu percebo? Que se eu tiro 8 átomos de hidrogênio, quantas moléculas de gás hidrogênio a gente pode combinar? Já que gás hidrogênio é H2. 4, né? Então, o que tu percebes? Que 1 mol do PET, ou seja, 1 mol dessa substância, tu consegue produzir 4 mols de gás hidrogênio, já que são 8 hidrogênios no total. Então, a proporção vai ficar 1 para 4. Tudo bom? Perfeito? Uma questão bem pesada. Vamos lá, pesada mesmo. Então, vamos lá. Tiramos aí, ó. Aí, então, vamos para cima agora. Vai. Como é massa? Coeficiente vezes a massa molar. Ele já deu a massa molar aqui, ó, que é 192 gramas. Tudo bom? Aí, nós teremos aqui, ó, 1 vezes o volume. Aí o aluno viciado, 22,4. Não. 25. Não, não pode. Porque não é nem CNTP, nem CATP. Foi Clapeyron. Aí tu vai usar o valor de Clapeyron lá. Então vamos usar o valor de Clapeyron. Qual foi o valor de Clapeyron que nós usamos aqui? 2, vamos botar aqui, ó. 2,34 litros. E aí, professor, eu quero saber qual é o volume em litros. A partir de quanto? A partir dos 1.000 gramas que vão ser reciclados. E aí, quem aponta para o volume direto para baixo? Aí nós temos aqui 192, 1.000 vezes 1 vezes 2,34. E aí, quando você faz esse cálculo, ele vai dar 43, alguma coisa. Dá aproximadamente 43 algum tarará litros. Só que, velho, ele quer um intervalo. 43 está acima de 40, mas abaixo de 60. Então, a alternativa que a gente marcaria nessa questão é a alternativa C. Tudo bom? Perfeito? Só confirmar aqui o cálculo, né? Isso aqui eu estou fazendo por ter me lembrado, porque eu resolvi essa questão um dia desse. Então, um aluno trouxe para mim, lá no IN, e aí... Peraí. 1.000 vezes 2 pontos. Verifica se está certo aí, tá? 2,34. Bateu aí bonitinho? Fabi, tudo certo? Bateu tudo bacana? Tudo certo. Deu quanto aí, mais ou menos? Pera, vamos lá. Deixa eu ver se eu fiz tudo bonitinho aqui, se as massas estão certinho. Tá tudo certinho.
Tô operando, tô operando. Tô operando, tô operando, tô operando. Cara, o meu tá tranquilo aqui, mas vamos. Acho que tá dando um erro aqui. Peraí. Ah, tá. Eu tava fazendo besteira. 1000. Ah, errei bem aqui. Égua. Vacilei aqui. Por isso que não tava batendo. É 4 aqui. Olha, é bacana que aconteceu até comigo essa falta de atenção. Se acontece com o professor, imagina o aluno, né? Então, prestem bastante atenção. Não tava batendo aqui, eu tava achando esquisito. Então, 1000 vezes 4. É isso aí. Na verdade, deu 48,75. Então, vamos pegar aqui. 48,75. Mas ele tem 40,60. Certinho. Tudo bom? Perfeito? Então, eu tinha esquecido ali aquele 4zinho. 48,75 aproximadamente. Tudo de boa. É isso, galera. Meu irmão, ali é 2,34, né? Isso, 2,34. Agora sim. Galerinha, olha só, meu irmão. Eu espero que você... Deixa eu botar aqui. Deixa eu conversar aqui contigo. Vamos lá aqui. Acho que tem um layout. Diogo Conversa. Fala que eu te escuto. Ei, olha só. Espero que você tenha gostado dessa live, tá bom? A gente fez aqui todas as questões. Foi estequiometria do Enem, parte 2. Você percebeu que a equação de Clapeyron foi mais pesado, então assiste essa questão mais outra vez, em outro momento. Repete, volta lá o vídeo. Compartilha esse vídeo, fala para os teus amigos, clica aí curte a nossa live, inscreve no canal, sempre ativa as notificações para você saber quando vai ter live, que às vezes eu tô tanta correria que eu só divulgo as lives nas redes sociais, aí às vezes a pessoa não vê a rede social, não viu a minha rede, não vai saber que tem live, tá bom? Entra no canal Muita Química, que é o canal aberto. Fabi, nossa aluna do curso, Dani também, então... pelo que eu tô vendo pela foto, eu acho que é a minha aluna do Pedroso. Porque tá bem pequenininha a foto, não dá pra ver direito. Obrigado por ter ficado aqui conosco, tá bom? A aula foi bacana, foi bem direcionada, bem focada. Espero que você se encontre. Semana que vem tem live de novo, tá? Eu vou divulgar nas redes qual vai ser o dia. Toda semana a gente vai estar fazendo live, vai estar movimentando aqui o canal, tudo bom? A gente vai dar uma finalizada na Steckel, né? Que vai trabalhar agora estequiometria com soluções, reagente e acesso limitante, estequiometria envolvendo densidade, tudo bom? Então a gente vai trabalhar vários pontinhos aí com vocês. Beleza? Beijão, fique com Deus, até a próxima, valeu!